Queridos irmãos, dando continuidade ao tema libertação, quero neste momento estar explanando melhor essa visão. Como já dito, né, esse é um tema um tanto quanto polêmico. Polêmico porque nós entendemos que o maior trunfo do adversário é fazer a gente entender e aceitar que ele não existe. Então, no quesito libertação, a primeira coisa a se considerar é o mundo espiritual. Porque não é difícil, amados, nós conhecermos casos de pessoas que estão há muito tempo na igreja, no entanto, ignoram que existe no mundo invisível, que existe um inimigo que é ardiloso, que é astuto, que é estrategista e legalista. E quando a gente desconsidera que ele existe, então ele passa a atuar na vida do ser humano livremente. Agora, a partir do momento que nós temos o conhecimento de que estamos em guerra, de que vivemos uma batalha espiritual, a partir deste momento é como se nós estivéssemos de fato declarando guerra no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que não existe meio termo. É bênção ou maldição. Deus propõe vida ou morte, céu ou inferno, bênção ou maldição, e etc, e etc. Então, a primeira coisa a se considerar quando se trata de libertação é considerar que existe uma batalha espiritual acerca da nossa vida. Glória a Deus por isso. Quando a palavra do Senhor diz que aquele que te guarda não dorme, né? Como disse o salmista, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram para comer as nossas carnes. Ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Então as águas teriam nos submergido. Mas graças a Deus, que não deu as nossas carnes como presa sua. Antes a nossa alma escapou, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, graças a Deus, amados, que conforme está escrito, designa um anjo, conforme está escrito. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então eu costumo dizer, amados, que aqui no nosso mundo, anjos não ficam passeando. Quando eles entram no nosso mundo, eles entram para executar, né? Para fazer algo. E no reino das trevas não é diferente. Né? Quando os demônios chegam a combater contra a nossa vida, isso é porque lá atrás já foi arquitetado, já foi desenhado um plano para chegar até a nossa vida. E é nesse momento, amados, que nós devemos estar atentos ao mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele se denuncia por si próprio. Basta nós olharmos as coisas com uma ótica bíblica. Quando nós olhamos a ótica da palavra, nós vemos coisas que o homem natural não vê. Nós sentimos coisas que o homem natural não sente. Tá? Então a visão da pessoa iluminada pela palavra, ela vai além dos horizontes, além das montanhas, além das aparências.
Amém? Muito bem, amados. Veja só, eu comecei dizendo que a primeira coisa a se fazer quando se trata de libertação é considerar a batalha espiritual. E também disse que o nosso adversário, ele é, além de estrategista, ele é legalista. Sim, amados, porque conforme a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai dizer sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Tá? E a Bíblia vai dizer ali que quando nós andamos em Espírito, nós não cumprimos as concupiscências da carne. Porque quem anda na carne, ele está abrindo portas, sem, muitas das vezes sem saber. Quando a Bíblia diz ali que a, a feitiçaria, prostituição, inveja, murmuração e coisas mais, quando nós praticamos isso, essas obras da carne, nós colhemos na carne. Tá? Então, isso quer dizer, amados, que cada mandamento transgredido é um convite para o mal entrar na nossa vida. E a partir dali, o mal se aloja, ele se fortalece, ele se alimenta do pecado, ele se alimenta das obras da carne. Isso quando ele não é mandado, como se diz. Tá? Porque não sei se você sabia, mas quando, quando um espírito ele é invocado, quando um espírito mau é invocado no nosso mundo, quando ele recebe, é dado para ele oferendas, pagamentos, sacrifícios, é dado a ele uma missão. E através desta legalidade, ele tem uma missão de cumprir aquela obra pela qual ele foi invocado, pela qual ele foi pago. E é por isso que eu disse, amados, no vídeo anterior, que tem pessoas que estão na igreja, são pessoas que são batizadas já, são pessoas que estão no caminho, são pessoas que tomam santa ceia, mas que ainda assim têm um mal na sua vida. Tem algo que as pessoas chamam de um encosto, um obsessor, né? Mas o nome disso, claramente dito, é demônio, sabe? E através de alguma legalidade, ele conseguiu entrar na sua vida e ele vai te acompanhar, mesmo a pessoa estando na igreja, a menos que a pessoa tenha o conhecimento disso e se revolte contra isso, repreenda isso, use autoridade. Aí entra lá a questão do primeiro vídeo que eu falei sobre a autolibertação. Quando a pessoa está atenta e reage, né? Porque é necessário reagir. Cada ação, uma reação. Então, para que haja uma reação no mundo espiritual, nós temos que agir. Até porque as coisas são geradas primeiro em oração, lá no mundo espiritual. Depois elas se manifestam aqui no nosso mundo. Então, meus queridos, como eu disse, eu tenho visto muitos casos assim de pessoas que estão na igreja, mas que ainda estão oprimidas por obras maléficas, né? Enfermidade é uma coisa, às vezes é falta de disciplina, mas existe uma coisa chamada espírito de enfermidade. É um espírito, é um demônio de enfermidade que está ali na pessoa. E se a pessoa não se revoltar contra isso, não se levantar contra isso, não executar a autoridade outorgada, a pessoa vai carregar este mal, né? Então, meus queridos, nós devemos ter atenção para com isso. Entender, reconhecer a batalha espiritual, né? Buscar conhecer o mundo de Deus através da Bíblia e a partir daí nós reagirmos para que toda a legalidade, toda porta, toda brecha que foi aberta, ela seja desligada, ela seja fechada, né? Ela seja excluída da sua vida. Né? E isso, como eu falei, através da legalidade, existe N
exemplos que eu poderia te dar, eu vou te falar um. Por exemplo, eu, por muitas vezes eu fui orar na casa de irmãos, de crentes, que tomam Santa Ceia, batizados, etc e tal. E eu chegar na casa daquele crente, o Senhor falar para mim assim: ah, tem um ponto de contato dentro deste lar. Este é o meu povo. No entanto, Satanás entra aqui dentro desta casa, desta família, opera na surdina através de um ponto de contato. Vou te explicar melhor. Ponto de contato é tudo aquilo que a Bíblia reprova. Por exemplo, uma coisa que a Bíblia reprova. Ah, está escrito na Bíblia, Êxodo capítulo 20, que está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança do que há em cima, nem embaixo na terra. E eu cansei de orar na casa de crente e Deus me revelar que dentro da casa daqueles crentes tinha a imagem de anjo. Uma imagem lá que aparentemente é inofensivo. Mas só porque a Bíblia reprova a imagem do que há lá em cima, aquilo passa a ser um ponto de contato, aonde Satanás, o inimigo, vai se prover daquilo e de alguma forma ficar ali atrapalhando, incomodando. Entende? Por isso que tem que ter o conhecimento, né? Através da leitura bíblica. Lembra que está escrito? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, em breve vamos estar dando continuidade acerca desse tema libertação, porque é uma coisa de suma importância. Como já dito, o maior trunfo do inimigo é fazer com que as pessoas ignorem a obra que ele está fazendo. Então, nós vamos trazer mais conteúdos em breve, ainda sobre esse tema libertação, para que chegue esse conhecimento a você, né? E a partir disso você seja livre. A partir disso, você busque a sua libertação. Lembra lá no outro vídeo? Se você não viu, eu vou deixar o link ali e você dá uma olhadinha depois, ah, sobre aquela questão da, da autolibertação, que é quando a pessoa conhece a palavra, toma posse, né, e reage. E a libertação daquelas pessoas que precisam da ajuda da igreja, que precisam da ajuda de homens e mulheres que estão ali na brecha da oração. Mais um exemplo para concluir. Ah, você já viu casos de pessoas que vão ali na igreja, todo culto que a pessoa vai receber uma oração, aquela pessoa manifesta demônio? Né? Isso quer dizer o quê, amados? Que existe ilegalidade. Satanás está se segurando em alguma coisa. Né? E então você expulsa aquela legião de demônios e eles saem, porque há poder no nome do Senhor. Só que eles ficam esperando aquela pessoa lá na casa, lá onde tem um ponto de contato, né? Aí quando a pessoa chega, aquele mal ainda está ali, né? E aquele mal volta. Por isso que tem que ir na origem do problema. Não é vão que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade que liberta. Remédio por cima da casca não cura, né? Por isso não prive a tua boca de falar a verdade. Porque quando você fala a verdade, quando você aponta o caminho que você conhece, isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Isso vai fazer as pessoas serem libertas, né? Isso vai abrir os olhos das pessoas. Amém, meus amados? Que Deus assim te abençoe. Se você puder estar para fortalecer aqui esse trabalho que Deus colocou no meu coração para estar levando essas pérolas que te levam a conhecer o mundo de Deus, não esqueça, fortaleça lá, dando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, fazendo esta palavra alcançar o máximo de pessoas. Então não esqueça, se esta palavra tem te abençoado, compartilhe com mais alguém.
abençoe a vida de mais alguém.